Vamos conversar, então. Eu vou falar, então, sobre o Ministério Público. Na verdade, esses direcionamentos, eles estão todos a partir da Constituição Federal, né? Então, é preciso que a gente tenha o conhecimento sobre a Constituição Federal para a gente começar a distinguir todos esses conceitos que aparecem no decorrer dessas nossas propostas aí. Mas, pontualmente, sobre o Ministério Público, ele faz parte do capítulo da Constituição chamado das funções essenciais da Justiça. Então, o Ministério Público está pontuado neste capítulo da Constituição Federal. Então, é um órgão que foi contemplado pelo Constituinte em 88, já vinha de outras constituições também, foi um órgão que veio ser fortalecido na Constituição de 88 e que ele tem várias atribuições. Assim como a Defensoria Pública, a Delegacia, uma Secretaria de Meio Ambiente, todos esses órgãos ele têm suas competências. E essas competências elas estão na Constituição Federal. Então, cada órgão tem sua atribuição própria. Alguns órgãos eles têm atribuições concomitantes e similares. Por exemplo, a Defensoria Pública tem muitas questões que atuam igualmente com o Ministério Público. Independentemente de procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público, ou quem procurar qualquer um dos dois, vai receber o mesmo tratamento como fim desse produto. Então, o Ministério Público está pontuado no artigo 127 da Constituição Federal. E eu vou ler só esse ponto aí, porque ele esclarece muitas questões relacionadas ao órgão. Diz o seguinte, o artigo 127, o Ministério Público é instituição permanente, ou seja, ela não pode ser interrompida, tá? Essencial à função jurisdicional do Estado. Então, o Ministério Público ele faz parte deste tripé da Justiça. Ele é importante como órgão judicial também, né? E incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, o regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público atua como fiscal da lei, ele atua nos direitos indisponíveis, no direito coletivo. Então, paternidade, o Ministério Público atua. Por exemplo, sobre paternidade. Direito de criança e adolescente, o Ministério Público atua. Direito ao meio ambiente, o Ministério Público atua como direito coletivo, né? Então, todas essas questões, como fiscal da lei, atuando, por exemplo, numa questão de alimentos, como fiscal da lei, ele dá uma manifestação no processo. Então, o Ministério Público atua de uma maneira, nesse Estado democrático, tentando fazer a regulagem desse Estado democrático, controlando esse Estado democrático e optando como fiscal da lei. Então, ele atua, por exemplo, como titular de uma ação penal, o Ministério Público, por exemplo, nos processos do Tribunal do Júri, você tem o Estado participando. Então, num crime de homicídio, você não necessariamente precisa contratar um Estado, um advogado, para acusar alguém. Por quê? Porque o Estado já fornece essa pessoa, que seria o órgão acusador, o Ministério Público. Ele é o titular da ação penal nos crimes relacionados ao Tribunal do Júri. Então, ele é o órgão acusador. Eu não gosto de falar órgão acusador. Eu sempre falei que é um órgão que atua exatamente como titular da ação penal. Porque, em muitas questões, eu, por exemplo, pedi absolvição mesmo sendo acusador. Por quê? Porque o processo não tinha prova. Então, eu nunca gostei, apesar da maioria da doutrina falar que o Ministério Público também é um órgão acusador no Tribunal do Júri, eu sempre tive um olhar... Pois não, professora. Vou fazer uma pergunta que eu acredito que seja uma pergunta do aluno aí. Deve estar uma dúvida aí na cabeça dele, tá? Eu entendi como é que o Ministério Público atua. Agora, quem oferece a denúncia? Tá, é o seguinte, tem toda uma tramitação. A doutora defensora pública deve estar também bem ansiosa para conversar. Então, é o seguinte, quando acontece um delito, tá, inicialmente, a delegacia, ela investiga. O papel inicial, vou dar exemplos práticos, porque eu gosto muito, quando você está conversando com o aluno, conversar ilustrando, né? Então, aconteceu um homicídio na rua. Não vai ser o Ministério Público que vai ser chamado. Inicialmente, vai ser quem? Vai ser o delegado,
de homicídio que foi acionada. A delegacia vai ser, um delegado foi acionado, o investigador, a equipe da polícia vai ser acionada. Paralelamente, já chama o ML, porque tem a materialidade do corpo. Então, aí começa a investigar para identificar quem foi a autoria e a materialidade. A materialidade foi a pessoa que está morta, mas o autor precisa descobrir quem foi o autor. Então, este papel, a competência é da delegacia de polícia. Ela vai investigar, vai analisar todas as provas que estão naquela cena do crime, tá? Vai buscar testemunhas, vai buscar algumas vestígios importantes da cena do crime e passa a investigar. Então, ele tem um prazo para fazer o inquérito policial. Depois, concluído esse inquérito policial, o delegado faz um relatório. Este relatório, ele encaminha todo esse acervo, ele encaminha para a Justiça. A Justiça, o juiz, dá um despacho encaminhando para o Ministério Público. O Ministério Público analisa essas provas, analisa esse caderno processual, tá? E aí faz a denúncia, se achar adequado, né? Então, o promotor ele pode denunciar a pessoa, se já tiver o autor, ele pode pedir arquivamento ou ele pode pedir novas diligências, né? Aí o processo volta para a delegacia e aí faz novas diligências e depois ele denuncia.